O comportamento que mais chama a atenção das mulheres é exatamente aquele que não busca atenção nenhuma. Mas antes de começar a aprofundar, durante o vídeo vai aparecer, aqui no canto inferior esquerdo da tela, um botão escrito Conferir os produtos. Ali estão meus livros, para quem quer parar de só ouvir e começar a viver isso. Eles também estão na descrição do vídeo, então vamos voltar ao vídeo. E isso contradiz quase tudo o que a maioria dos homens aprendeu sobre atração. Desde cedo, muitos homens são condicionados a acreditar que precisam fazer algo a mais, falar mais, insistir mais, mostrar interesse o tempo todo, provar valor, pedir atenção de forma direta ou disfarçada. O problema é que, quanto mais um homem pede, menos ele é percebido como valioso. A atenção, quando é implorada, perde o impacto antes mesmo de chegar. O erro central está em tentar trocar comportamento por validação. O homem faz esperando algo em troca. Uma resposta rápida, um elogio, um sinal de interesse. E quando isso não vem, ele aumenta o esforço. Manda outra mensagem, se explica, se justifica, ajusta o tom. Esse ciclo não cria atração, cria dependência emocional. O estoicismo ensina o oposto. Ele ensina que o homem deve agir de acordo com seus princípios, não com a reação dos outros. Quando você vive tentando provocar respostas externas, você entrega o controle da sua postura. Você passa a ser guiado pelo retorno que recebe. E um homem guiado por reações externas perde firmeza. Observe homens que chamam a atenção naturalmente. Eles não estão tentando ser notados. Eles não disputam espaço. Eles não se explicam o tempo todo. Eles ocupam o próprio lugar com tranquilidade. Existe uma calma neles que não pede nada. E exatamente por isso desperta curiosidade. A maioria dos homens erra porque confunde atenção com esforço. Eles acreditam que, se não estiverem sempre presentes, vão ser esquecidos. Mas o que realmente afasta é a presença carente, a presença que cobra, a presença que exige retorno. Isso cria peso. E onde há peso, não há desejo. Quando um homem para de pedir atenção, algo muda internamente. Ele deixa de agir com medo de perder. Ele passa a agir a partir de quem ele é. Ele fala quando tem algo a dizer. Ele se afasta quando não faz sentido ficar. Ele não força continuidade. Ele não negocia dignidade por migalhas de interesse. Isso não é indiferença. É autocontrole. É saber que sua vida não gira em torno da resposta de alguém. É entender que você não precisa convencer ninguém do seu valor. O homem que tenta se provar já se colocou em posição inferior sem perceber. Pense em situações comuns. Uma conversa esfria. O homem comum tenta reacender. Puxa assunto. Faz perguntas demais. O homem firme observa. Ele não entra em pânico. Ele mantém o ritmo. Ele entende que a atenção verdadeira não precisa ser sustentada à força. Outro exemplo. Um silêncio aparece. O homem inseguro interpreta como rejeição e reage. O homem centrado aceita o silêncio como parte da dinâmica. Ele não tenta controlar o tempo do outro. Ele confia no próprio eixo. Esse comportamento comunica algo poderoso: independência emocional. Independência emocional é um dos maiores gatilhos de atenção e respeito. Mulheres sentem quando um homem não está ali para preencher um vazio, mas para compartilhar presença. Talvez você perceba agora quantas vezes já tentou demais, quantas vezes falou quando deveria ter observado, quantas vezes pediu atenção sem usar palavras, apenas com atitude. Isso não te torna fraco, apenas mostra que ninguém te ensinou outra forma. Este vídeo não é sobre se afastar para provocar reação. Não é sobre jogos. É sobre alinhar postura interna com comportamento externo. Quando isso acontece, a atenção deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que surge. Ao longo deste conteúdo, você vai entender como chamar atenção sem pedir nada em troca.
como se posicionar sem implorar, como se tornar alguém que é notado exatamente porque não está tentando ser. Antes de continuar, quero que você faça algo simples, mas importante. Se essa mensagem já fez sentido para você, escreva nos comentários a palavra-chave: silêncio. Não para agradar o algoritmo, mas como um compromisso pessoal de parar de pedir e começar a se posicionar. Porque o primeiro passo para chamar atenção de verdade é abandonar o comportamento que implora por ela. E isso começa agora. O primeiro princípio para chamar atenção sem pedir nada em troca é simples, mas desconfortável para a maioria dos homens. Pare de pedir atenção. Pode parecer óbvio, mas quase todos pedem. Apenas não usam palavras para isso. Pedir atenção não é só dizer "me responde", "senti sua falta" ou "por que você sumiu?". Pedir atenção aparece em atitudes sutis, mensagens em excesso, tentativas constantes de manter a conversa viva, mudança de comportamento para provocar reação. Tudo isso comunica a mesma coisa: eu preciso que você me note. O erro começa quando o homem acredita que a atenção se conquista com insistência. Ele pensa que se não estiver presente o tempo todo, será esquecido. Então ele se antecipa, ele preenche espaços, ele se oferece além do necessário e, sem perceber, transforma presença em pressão. A atenção feminina não foge do silêncio, ela foge da carência. Quando um homem pede atenção, ele cria desequilíbrio. Ele coloca o outro em posição de escolha e a si mesmo em posição de espera. Isso diminui valor, mesmo que o interesse inicial exista. O homem estoico entende algo fundamental: quem pede, perde poder. Não porque pedir seja errado em si, mas porque, nesse contexto, pedir nasce da dependência emocional. E dependência emocional é percebida rapidamente. Observe uma situação comum. Uma conversa começa bem. Depois, há uma pausa. O homem que pede atenção entra em alerta. Ele manda outra mensagem. Depois, mais uma. Ele tenta puxar assunto. Ele reage ao silêncio como se fosse uma ameaça. Já o homem firme não se apressa. Ele percebe a pausa, mas não se move por ansiedade. Ele mantém a própria vida em andamento. Essa diferença muda tudo. O primeiro homem comunica necessidade. O segundo comunica autonomia. E autonomia chama a atenção de forma natural. Outro erro frequente é oferecer demais sem que haja reciprocidade. Atenção, tempo, energia, disponibilidade total. O homem acredita que, dando mais, receberá mais. Mas a atração não funciona por troca direta. Funciona por percepção de valor. E valor não nasce do excesso, nasce da postura. O homem que chama a atenção sem pedir vive ocupado com sua própria direção. Ele não está sempre disponível. Não porque finge escassez, mas porque sua vida já tem conteúdo. Ele não força encontros, não força conversas. Ele permite que as coisas fluam ou não fluam. O estoicismo ensina que você não deve agir movido pelo medo da perda. Quando você pede atenção, está tentando evitar uma perda imaginada. Está reagindo a uma insegurança interna, não a um fato real. O homem centrado aceita a possibilidade de perda sem se desmontar. Reflita com honestidade. Quantas vezes você mandou uma mensagem apenas para não ser esquecido? Quantas vezes falou algo que nem queria dizer só para manter contato? Quantas vezes sentiu que estava se oferecendo demais? Parar de pedir atenção não significa se fechar ou se afastar por orgulho. Significa agir quando faz sentido. Falar quando há intenção real. Estar presente sem cobrar retorno. É a diferença entre oferecer presença e implorar por validação. Quando você para de pedir, algo curioso acontece. A outra pessoa sente o espaço. E o espaço permite curiosidade, permite iniciativa, permite interesse genuíno. Onde tudo é entregue de graça, nada é valorizado. Esse comportamento exige coragem, porque no início o silêncio incomoda.
A ausência de reação gera ansiedade, mas é exatamente aí que o crescimento acontece. Você aprende a sustentar o próprio eixo sem depender da resposta de ninguém. O homem que não pede atenção começa a se notar mais. Ele percebe quanto tempo e energia gastava tentando ser visto. E quando ele redireciona isso para si mesmo, sua postura muda. Sua presença se fortalece. Mas parar de pedir atenção é apenas o começo. Porque quando você deixa de implorar, precisa aprender a sustentar algo ainda mais poderoso. O silêncio que desperta curiosidade sem esforço. E é isso que você vai entender agora. Existe um tipo de silêncio que afasta, e existe um tipo de silêncio que chama atenção. A maioria dos homens nunca aprendeu a diferença entre os dois, e por isso usam o silêncio errado ou fogem dele por medo. O erro mais comum é acreditar que silêncio significa ausência, desinteresse ou frieza. Então o homem tenta preencher cada espaço com palavras. Ele explica demais, justifica demais, fala mesmo quando não há nada relevante a dizer. Tudo para evitar o desconforto de não estar no controle. Mas o silêncio que desperta curiosidade não nasce da falta. Ele nasce da segurança. Ele não é vazio. Ele é presença contida. É o silêncio de quem não precisa provar nada. O homem que fala demais quase sempre está tentando ser entendido, aceito ou validado. Ele acredita que, se não se explicar, será mal interpretado. Mas o que ele não percebe é que quanto mais se explica, menos mistério existe. E onde não há mistério, não há curiosidade. Observe conversas reais. O homem ansioso responde rápido demais, antecipadamente. Ele não deixa espaço para o outro sentir falta, pensar ou imaginar. Ele entrega tudo de uma vez. Já o homem centrado responde com intenção. Ele não acelera para preencher o vazio. Ele permite pausas naturais. Esse espaço é fundamental. A curiosidade nasce quando algo não está completamente disponível, quando não está tudo exposto, quando o outro precisa participar da construção da interação. O silêncio cria exatamente isso. O estoicismo ensina que o homem sábio fala apenas o necessário, não para parecer distante, mas porque não sente a urgência de se justificar. Ele confia que sua postura fala por ele. Ele não tenta controlar a percepção do outro a todo momento. Um erro frequente é confundir silêncio com estratégia. O homem fica em silêncio esperando reação, esperando mensagem, esperando demonstração de interesse. Isso não é silêncio forte. Isso é expectativa disfarçada. E expectativa gera tensão interna, que acaba vazando no comportamento. O silêncio que chama a atenção é aquele que existe mesmo quando não há expectativa. É o silêncio de quem segue a própria vida, de quem não pausa a própria rotina esperando retorno, de quem está inteiro com ou sem resposta. Pense em situações simples. Uma conversa termina naturalmente. O homem comum tenta prolongar. O homem firme aceita o encerramento. Ele não força a continuidade. Ele não se explica. Ele não cria assunto artificial. Ele confia que, se houver interesse, haverá retorno. Outro exemplo. Um comentário ambíguo. O homem inseguro pede esclarecimento imediato. O homem centrado observa. Ele não reage no impulso. Ele entende que nem tudo precisa ser resolvido agora. Essa calma cria profundidade. O silêncio também protege. Ele impede que você fale quando está emocionalmente ativado. Impede que você revele insegurança, pressa ou carência. Muitas vezes o silêncio é a atitude mais madura possível. Reflita com honestidade. Quantas vezes você falou além do necessário? Quantas vezes tentou manter algo vivo apenas com palavras? Quantas vezes se explicou sem ninguém pedir? O homem que aprende a sustentar o silêncio começa a notar uma mudança. Suas palavras passam a ter mais peso. Quando ele fala, é ouvido. Porque ele não fala o tempo todo. Ele não compete por atenção.
ele a atrai. Esse silêncio não é aprendido de fora para dentro. Ele nasce quando você para de depender da reação alheia para se sentir em paz, quando você aceita que não controlar tudo é parte da maturidade. E quando você domina o silêncio, algo importante acontece. Sua vida deixa de girar em torno da atenção de uma mulher. Você para de medir seu valor pelo retorno que recebe, mas para sustentar esse silêncio de forma verdadeira, algo precisa estar muito claro. Sua vida não pode girar em torno dela. Porque quem não tem direção própria usa palavras para preencher o vazio. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Um homem que vive em função da atenção de uma mulher já perdeu o controle da própria vida. E quando a vida de um homem gira em torno de alguém, essa pessoa deixa de enxergá-lo como centro e passa a vê-lo como satélite. O erro começa quando o homem organiza sua rotina, seu humor e suas decisões a partir da presença ou ausência dela. Ele ajusta horários, muda planos, abandona compromissos e desacelera a própria vida para manter conexão. Tudo isso parece cuidado, mas comunica dependência. E dependência não chama atenção, ela a consome. A atenção verdadeira surge quando um homem tem uma vida que não precisa de validação externa para se sustentar, quando ele acorda com direção, quando ele tem algo que organiza seus dias, disciplina suas escolhas e ocupa sua mente. Uma vida assim não implora por atenção. Ela naturalmente desperta interesse. O estoicismo sempre ensinou que o homem deve viver segundo um princípio maior do que seus desejos imediatos. Um propósito não é um discurso bonito, é aquilo que define o que você faz quando não está sendo observado. É o que te mantém em movimento quando ninguém está te esperando. Observe a diferença entre dois homens. Um vive reagindo. Ele espera mensagens para decidir o humor. Ele sente ansiedade quando não há retorno. Ele vive disponível porque não tem algo mais importante ocupando seu tempo. O outro vive em construção. Ele tem rotina, ele tem metas, ele tem compromissos consigo mesmo. Ele aprecia a companhia, mas não depende dela. Esse segundo homem chama a atenção sem esforço. Não porque ignora, mas porque não gira em torno. Ele não força encontros, não cobra presença, não negocia planos importantes por medo de perder alguém. Ele compartilha sua vida, não a entrega. Um erro comum é confundir propósito com sucesso financeiro ou status. Esses podem ser consequências, mas não são o núcleo. O núcleo é ter algo que organiza sua identidade, algo que te faça dizer não com tranquilidade, algo que te impeça de se perder em distrações emocionais. Pense em situações reais. Um convite surge em cima da hora. O homem sem direção abandona tudo para ir. O homem com propósito avalia. Se encaixa, ele vai. Se não, ele mantém seus planos. Não por arrogância, mas por respeito próprio. E esse simples comportamento comunica valor. Quando a sua vida é vazia, você tenta preenchê-la com pessoas. Quando a sua vida é cheia de sentido, as pessoas entram como complemento. Essa diferença é sentida imediatamente. Uma presença que precisa de mais pesa. Uma presença que compartilha é leve. Mulheres percebem quando um homem tem algo acontecendo além delas. Isso cria curiosidade, cria admiração, cria a sensação de que ele não está ali por carência, mas por escolha. E escolha sempre é mais atraente do que necessidade. Reflita com honestidade. Se hoje uma mulher saísse da sua vida, o que permaneceria? Sua rotina continuaria firme? Seus hábitos seguiriam consistentes? Seus objetivos continuariam claros? Essa resposta revela o quanto sua vida está estruturada. Construir uma vida que não gira em torno dela não significa se fechar. Significa ter centro. Significa não abandonar a própria direção por atenção momentânea.
Significa não usar relacionamento como anestesia para o vazio interno. Quando você faz isso, algo muda profundamente. Você deixa de buscar atenção. Você passa a ser notado, porque sua energia não está pedindo nada, ela está seguindo em frente. Mas mesmo com propósito, muitos homens ainda se perdem em um ponto específico. Eles até têm direção, mas continuam reagindo emocionalmente a cada sinal, a cada silêncio, a cada mudança de humor. E enquanto houver reação impulsiva, haverá perda de atenção. É exatamente isso que você precisa dominar agora. Mesmo um homem com propósito pode perder atenção rapidamente se não dominar algo essencial: o autocontrole emocional. Não importa o quanto sua vida esteja organizada, se suas emoções assumem o volante a cada estímulo, sua postura desmorona. O erro mais comum é reagir a tudo. Uma mensagem muda de tom e o homem muda junto. Um silêncio aparece e a mente entra em alerta. Um comentário atravessado gera irritação. Essas reações parecem pequenas, mas comunicam instabilidade. E instabilidade emocional não chama a atenção. Ela gera insegurança. O homem reativo vive em estado de resposta. Ele não escolhe quando agir. Ele reage. Ele tenta corrigir o ambiente para se sentir bem internamente. E quanto mais ele reage, mais entrega poder ao que acontece fora. O estoicismo ensina exatamente o contrário. Ele ensina que o homem deve governar a si mesmo antes de tentar governar qualquer situação. Você não controla o humor de outra pessoa, não controla o tempo dela, não controla o interesse dela, mas controla sua reação a tudo isso. Observe uma situação comum, uma resposta demora. O homem reativo interpreta como rejeição. Ele cria cenários, ele muda o comportamento. O homem autocontrolado percebe o desconforto, mas não se move por ele. Ele sente, mas não entrega a decisão à emoção. Esse domínio cria algo poderoso: previsibilidade emocional saudável. Mulheres sentem quando um homem não oscila a cada estímulo, quando ele permanece o mesmo, mesmo diante de incertezas. Isso transmite maturidade, firmeza e segurança. Outro erro frequente é tentar usar emoção como ferramenta. Demonstrar ciúme para testar. Mostrar irritação para provocar reação. Fazer drama para ser notado. Tudo isso nasce da falta de autocontrole. E tudo isso desgasta rapidamente. O autocontrole não significa reprimir emoções. Significa não agir sob o comando delas. Significa dar espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, você escolhe, e quem escolhe, lidera. Pense em quantas vezes você já se arrependeu de reagir no impulso. Uma mensagem enviada rápido demais. Uma cobrança desnecessária. Um comentário atravessado. O homem estoico aprende a evitar esse ciclo. Ele não precisa consertar depois, porque ele pensa antes. Reflita com honestidade. O que mais tira você do eixo? Silêncio? Indiferença? Incerteza? Essas respostas revelam exatamente onde você ainda entrega controle. E enquanto houver gatilhos, haverá reação. O autocontrole também cria respeito interno. Quando você percebe que consegue se manter firme mesmo desconfortável, sua autoestima cresce. Você passa a confiar mais em si mesmo, e quem confia em si não implora por atenção. Esse tipo de homem chama a atenção sem fazer nada de especial, porque sua calma contrasta com o caos. Sua estabilidade se destaca. Ele não amplifica problemas. Ele não cria tensão. Ele não reage para ser visto. Mas o autocontrole emocional não se sustenta sozinho. Ele precisa de algo visível, algo que se manifesta antes mesmo de você falar, algo que comunica segurança sem palavras. E isso nos leva ao próximo ponto: postura e presença. Antes mesmo de você dizer qualquer palavra, sua presença já decidiu muita coisa. A forma como você entra em um ambiente, como se movimenta, como ocupa o espaço e como sustenta o próprio corpo, comunica mais do que qualquer conversa.
Muitos homens ignoram isso e tentam compensar com palavras. E é exatamente aí que perdem a atenção. O erro mais comum é ter uma postura que denuncia insegurança. Ombros caídos, cabeça baixa, movimentos rápidos demais, gestos nervosos. Mesmo que o homem tenha boas intenções, o corpo entrega o que a mente tenta esconder. A postura fraca comunica dúvida, pressa e necessidade. A presença começa com consciência corporal. Um homem firme sabe onde está. Ele não se encolhe, ele não invade, ele ocupa o espaço com naturalidade. Não há rigidez, mas também não há submissão. Existe conforto consigo mesmo. Observe ambientes sociais. O homem inseguro se mexe o tempo todo. Ajusta a roupa, pega o celular, muda de posição sem parar. Parece sempre tentando se encaixar. Já o homem centrado se move menos. Seus gestos são econômicos. Ele não parece apressado nem perdido. Ele simplesmente está. O estoicismo ensina que o corpo é a extensão da mente. Quando a mente está calma, o corpo acompanha. Quando a mente está ansiosa, o corpo denuncia. Por isso, trabalhar a postura não é teatro. É alinhamento interno. O olhar é um ponto crucial. Evitar contato visual comunica medo. Forçar demais comunica tensão. O olhar firme e tranquilo transmite segurança. Não é um olhar de desafio, é um olhar de presença. Um olhar que não foge, mas também não invade. Outro erro comum é o ritmo acelerado. Falar rápido demais, andar rápido demais, responder rápido demais. A pressa comunica ansiedade. O homem que chama a atenção desacelera. Ele escolhe o ritmo. Ele não se adapta ao caos externo. Ele impõe tranquilidade pelo exemplo. A solução prática começa em detalhes simples. Ombros para trás, peito aberto. Respiração mais profunda, movimentos mais lentos, pausas naturais ao falar, silêncios confortáveis. No início, isso pode parecer consciente demais. Com o tempo, se torna natural. A postura também revela respeito próprio. Um homem que se respeita não pede desculpa pela própria presença. Ele não se diminui para ser aceito. Ele se coloca no mundo com dignidade. Reflita sobre si mesmo. Como você entra em um lugar novo? Como você se senta? Como você reage quando alguém te observa? Seu corpo está pedindo aprovação ou transmitindo conforto? Mulheres percebem isso de forma instintiva. Elas sentem quando um homem está confortável no próprio corpo, quando ele não parece precisar provar nada, quando sua presença não pede, não cobra, não força. A presença física não é algo que você liga e desliga. Ela é consequência do que você construiu até aqui. Autocontrole, silêncio, propósito e estabilidade emocional. Quando esses pilares estão alinhados, o corpo segue. Mas existe um erro perigoso. Tentar copiar postura sem trabalhar o interior. Isso vira atuação. E atuação cansa. O objetivo não é parecer confiante, é ser coerente. Quando mente e corpo caminham juntos, a presença se torna natural. E quando isso acontece, algo muda. Você passa a ser notado mesmo sem falar. As pessoas sentem sua energia antes de ouvir sua história. A atenção surge sem esforço, porque nada em você pede por ela. Mas para sustentar essa presença ao longo do tempo, existe um fator indispensável. Algo que separa o homem que chama a atenção por um momento daquele que permanece relevante. E esse fator é a disciplina. A disciplina é o que sustenta tudo quando o entusiasmo acaba. Muitos homens até conseguem chamar a atenção em um primeiro momento, mas perdem completamente quando a rotina aparece. Não porque deixaram de ser interessantes, mas porque nunca tiveram estrutura. O erro mais comum é viver à base de impulso. Fazer quando dá vontade, ser firme quando está confiante, cuidar da postura quando está motivado. Esse tipo de comportamento cria picos e quedas, e a instabilidade sempre cobra um preço. Um homem indisciplinado não é previsível no que importa.
Um dia ele está centrado, no outro está carente. Um dia ele é firme, no outro cede tudo. Isso confunde. E confusão não gera atenção saudável, gera desgaste. O homem disciplinado funciona de forma diferente. Ele não depende do humor do dia. Ele tem rotinas, ele tem padrões. Ele faz o que precisa ser feito mesmo quando não está confortável. E isso constrói algo raro: confiabilidade. A disciplina aparece em detalhes simples: horários que são respeitados, compromissos que são cumpridos, palavras que não são jogadas ao vento. O homem disciplinado não promete muito, ele executa. E execução silenciosa chama a atenção sem pedir nada. O estoicismo sempre ensinou que caráter não se revela em grandes discursos, mas em pequenas ações repetidas. Um homem que se respeita mantém hábitos mesmo quando ninguém está observando. Ele não vive para impressionar, ele vive para se alinhar. Observe homens que inspiram respeito natural. Eles não falam demais sobre seus planos. Eles não anunciam mudanças. Eles simplesmente mudam, e com o tempo, isso se torna visível. Pessoas confiam em quem é consistente. Outro erro comum é confundir disciplina com rigidez. Disciplina não é ser frio, inflexível ou distante. É ter estrutura. É saber o que é prioridade. É não negociar valores por conforto momentâneo. Reflita com honestidade. Onde você começa e não termina. Onde você promete e não cumpre. Onde você sabe o que deveria fazer, mas adia constantemente. Essas respostas revelam o nível da sua disciplina. Quando um homem desenvolve disciplina, algo muda internamente. Ele passa a confiar em si mesmo. Sua autoestima deixa de depender de validação externa. Ela passa a se apoiar em fatos. E quem confia em si não implora por atenção. A disciplina também cria calma. Porque quando você sabe que está fazendo o que precisa ser feito, não há ansiedade constante. Não há necessidade de provar nada. Você segue. Esse tipo de homem não chama a atenção por barulho. Ele chama a atenção por estabilidade. Em um mundo de promessas vazias e emoções instáveis, isso se destaca. Mas mesmo homens disciplinados podem cair em uma armadilha silenciosa. Eles constroem estrutura, mas continuam moldando o comportamento para serem aceitos. Enquanto houver busca por aprovação, a disciplina perde força. E é exatamente isso que você precisa eliminar agora. Buscar aprovação é uma forma silenciosa de pedir atenção. Muitos homens acreditam que estão sendo educados, compreensivos ou flexíveis, quando, na verdade, estão apenas tentando ser aceitos. E um homem que precisa ser aceito perde exatamente aquilo que mais chama a atenção: firmeza. O erro começa quando o homem ajusta sua postura para evitar rejeição. Ele suaviza opiniões, ignora desconfortos, concorda quando discorda e cede limites para não desagradar. Isso parece maturidade, mas comunica insegurança. E insegurança afasta. A aprovação vira um vício, um elogio gera alívio, uma resposta rápida gera euforia, um sinal de interesse vira combustível. O problema é que, quando a validação externa vira referência, o homem perde o próprio eixo. Ele passa a agir para manter a aceitação, não para ser coerente. O homem estoico entende que não controla a opinião dos outros. Buscar aprovação é tentar controlar o incontrolável. Em vez disso, ele foca em agir corretamente de acordo com seus valores. Ele prefere ser íntegro a ser popular. E essa integridade chama a atenção sem pedir nada. Observe situações reais. Um comentário atravessado surge. O homem carente engole para manter paz. O homem firme reconhece o desconforto e se posiciona com calma. Não para vencer, mas para se respeitar. Ele não cria conflito, mas também não se anula. Outro exemplo. Uma decisão precisa ser tomada. O homem que busca aprovação pergunta o que o outro prefere e molda sua resposta. O homem centrado expõe sua posição com tranquilidade. Ele escuta,
considera, mas não se apaga. Essa postura transmite autonomia. Mulheres percebem rapidamente quando um homem não tem limites. Isso cria instabilidade, porque se ele muda para agradar, ele não é confiável. Já o homem que sustenta seus valores transmite segurança. Ele não oscila conforme o ambiente, ele permanece. Reflita com honestidade. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes riu de algo que não achou engraçado? Quantas vezes se calou para evitar perder a atenção? Essas concessões acumuladas corroem sua identidade. Libertar-se da aprovação não é se tornar rude ou distante, é se tornar inteiro. É agir a partir do que você acredita, mesmo quando isso gera desconforto momentâneo. O respeito que nasce daí é profundo e duradouro. Quando você para de buscar aprovação, algo muda na dinâmica. Você deixa de entrar em interações para ser escolhido. Você entra para se expressar. E essa mudança tira o peso da conversa. A atenção deixa de ser uma moeda e passa a ser consequência. Mas a atenção sem aprovação ainda precisa de um alicerce. Porque não adianta não buscar aceitação se você aceita menos do que merece. O próximo passo é construir respeito próprio de forma ativa, com limites claros e decisões coerentes. É isso que você vai entender agora. Nenhum homem chama a atenção de forma consistente se não se respeita. O respeito externo sempre nasce do respeito próprio. E quando esse respeito não existe, o homem aceita menos do que merece, tolera o que o incomoda e se adapta a situações que o diminuem. O erro mais comum é confundir respeito próprio com orgulho ou agressividade. Muitos acreditam que se respeitar é impor medo ou criar conflitos. Na realidade, o respeito próprio verdadeiro é silencioso. Ele aparece nas escolhas que você faz quando seria mais fácil ceder. Um homem sem respeito próprio ignora seus próprios limites. Ele permanece em conversas que o desgastam. Aceita comportamentos que o desvalorizam. Se adapta a dinâmicas que drenam sua energia emocional. E cada vez que faz isso, algo dentro dele enfraquece. O homem estoico age de forma diferente. Ele presta atenção aos sinais internos. Se algo o incomoda de forma recorrente, ele não racionaliza. Ele não finge que está tudo bem. Ele reflete, ajusta e, se necessário, se afasta. Não por impulso, mas por coerência. Pense em situações reais, cancelamentos constantes sem consideração, comentários disfarçados de brincadeira, falta de reciprocidade. O homem que não se respeita aceita tudo para manter contato. O homem firme reconhece o padrão e estabelece limites claros, mesmo que isso gere desconforto inicial. Estabelecer limites não é punir o outro, é proteger a si mesmo. É deixar claro, com palavras ou atitudes, o que você aceita e o que você não aceita. É agir alinhado aos seus valores, não ao medo de perder atenção. Mulheres percebem rapidamente quando um homem não se respeita. Isso gera insegurança. Porque se ele aceita qualquer coisa, ele não é sólido. Já o homem que se respeita transmite estabilidade. Ele não oscila. Ele não se molda para caber. Ele permanece inteiro. O estoicismo ensina que você deve viver de acordo com seus princípios, não de acordo com pressões externas. Um homem que se respeita prefere a solidão temporária ao desrespeito constante. Ele entende que atenção sem dignidade não vale o preço. Reflita com honestidade. Onde você tem se diminuído para manter alguém por perto? O que você tem tolerado, sabendo que não deveria? Quais limites você evita estabelecer por medo da reação do outro? O respeito próprio se constrói em pequenas decisões. Dizer não quando necessário. Se afastar quando algo não é saudável. Cumprir compromissos consigo mesmo. Cuidar do corpo, do tempo e da mente. Cada escolha dessas reforça sua identidade. Quando você constrói respeito interno, algo muda naturalmente. Sua postura se ajusta. Sua fala fica mais firme. Suas decisões ficam mais claras.
Você não precisa explicar demais, você não precisa convencer. Sua coerência fala por você. Esse tipo de homem não exige respeito. Ele vive de forma que o respeito se torna resposta natural. As pessoas sentem quando um homem não aceita menos do que merece. Mas ainda existe um ponto crítico que derruba muitos homens, mesmo depois de construir respeito próprio. Eles sabem o que devem fazer, mas não conseguem manter isso ao longo do tempo. Eles oscilam. Um dia são firmes, no outro cedem. E essa inconsistência destrói a atenção lentamente. É isso que você precisa dominar agora. Muitos homens até conseguem chamar atenção em um primeiro momento, mas perdem tudo com o tempo por um motivo simples: falta de consistência. A inconsistência é um dos maiores destruidores silenciosos da atenção e do respeito. Ela não causa impacto imediato, mas desgasta lentamente até não sobrar nada. O erro acontece quando o homem se comporta de uma forma hoje e de outra amanhã. Em um dia, ele é calmo, no outro, reativo. Em um momento, ele se posiciona, no outro, cede tudo. Em um início, ele é firme, com o tempo se torna ansioso. Essa oscilação cria confusão, e confusão não sustenta a atenção saudável. Mulheres não se sentem seguras perto de homens emocionalmente imprevisíveis. Não porque esperam perfeição, mas porque buscam estabilidade. Um homem que muda de postura conforme o cenário transmite fragilidade interna. Ele parece depender do ambiente para se manter inteiro. O homem estoico entende que caráter é aquilo que permanece quando as circunstâncias mudam. Ele não é firme apenas quando tudo está fácil. Ele mantém a postura quando é contrariado, quando é testado, quando algo não sai como esperado. Essa constância constrói respeito silencioso. Observe situações reais. No começo, o homem demonstra calma, desapego e clareza. Com o tempo, passa a cobrar mais, reagir mais, explicar mais. Ele abandona exatamente o comportamento que chamou a atenção no início. A atração não some de uma vez. Ela se desgasta aos poucos. A solução não está em tentar manter uma imagem. Está em alinhar comportamento com identidade. O homem consistente não atua, ele é. Ele não precisa lembrar quem decidiu ser, porque sua rotina sustenta isso diariamente. A consistência nasce de decisões repetidas. Manter limites mesmo quando é desconfortável. Agir com calma, mesmo quando o impulso pede reação. Seguir a própria direção, mesmo quando surge tentação de ceder por atenção. Cada escolha reforça sua identidade. Outro erro comum é confundir consistência com rigidez. Consistência não é ser inflexível, é ser previsível nos valores, não nas emoções. Um homem consistente pode mudar de ideia, mas não muda de postura por pressão externa. Reflita com honestidade. Onde você é firme em um dia e fraco no outro. Onde você sabe o que deveria fazer, mas abre exceções frequentes. Essas exceções, quando acumuladas, corroem sua base. A consistência também traz paz. Você deixa de gastar energia se ajustando a cada situação. Você já decidiu como age. Isso reduz a ansiedade e aumenta a clareza. Você não precisa improvisar caráter. Quando um homem se torna consistente, algo muda na dinâmica. As pessoas sabem o que esperar dele. Não no sentido de previsibilidade entediante, mas de estabilidade emocional. E estabilidade chama a atenção em um mundo instável. Mas ainda falta um último elemento que une todos os outros. Porque autocontrole, silêncio, propósito, postura, disciplina, limites e consistência precisam ser sustentados por um estado interno específico. Um estado raro em um mundo acelerado e carente. E é exatamente isso que você precisa compreender agora. Vivemos em um mundo acelerado, carente e ansioso. A maioria das pessoas reage a tudo imediatamente, vive em estado de urgência emocional e carrega uma inquietação constante. Nesse cenário, a calma masculina se tornou algo raro.
e tudo que é raro naturalmente chama a atenção. O erro mais comum é confundir intensidade com presença. Muitos homens acreditam que precisam estar sempre disponíveis, sempre reagindo, sempre demonstrando algo para manter interesse. Mas essa urgência não cria conexão, ela cria peso. E peso afasta. O homem calmo não é indiferente, ele é centrado. Ele não se apressa para provar valor. Ele não responde à ansiedade do ambiente com mais ansiedade. Ele mantém o próprio ritmo, mesmo quando tudo ao redor pede reação imediata. Essa calma começa dentro. Um homem inquieto internamente jamais parecerá tranquilo por fora. A voz acelera, o corpo denuncia, o olhar perde firmeza. A calma verdadeira nasce quando o homem aceita que não precisa controlar tudo para estar bem. O estoicismo ensina que você deve agir bem dentro da realidade, não lutar contra ela. O homem calmo aceita o que não controla e age com precisão no que controla. Ele não desperdiça energia reclamando, antecipando cenários ou tentando garantir resultados. Pense em situações simples. Um imprevisto acontece, o homem ansioso se irrita, pressiona ou dramatiza. O homem calmo observa, ajusta e segue. Essa diferença é sentida imediatamente. A calma transmite maturidade emocional. Mulheres sentem quando um homem é um ponto de estabilidade, quando ele não cria drama, não amplifica problemas e não transforma pequenos atritos em crises. Em um mundo caótico, esse tipo de presença se destaca naturalmente. Outro erro comum é achar que calma significa passividade. Não significa. O homem calmo toma decisões, estabelece limites e age quando precisa. A diferença é que ele não age sob impulso. Ele age a partir da clareza. Observe homens que inspiram respeito silencioso. Eles falam com pausas, escutam mais do que interrompem, não competem por atenção. Eles não parecem ter pressa de convencer. Essa tranquilidade comunica poder interno. Reflita com honestidade. Como você reage quando algo sai do controle? Você acelera, pressiona, se irrita ou consegue manter presença e clareza? Sua resposta a isso define muito mais sobre você do que qualquer discurso. A calma também protege. Ela evita decisões ruins tomadas no calor do momento. Evita palavras que não podem ser desditas. Evita ações que você precisa consertar depois. Um homem calmo erra menos e aprende mais. Quando você cultiva calma, algo muda. As pessoas começam a se ajustar ao seu ritmo. Conversas ficam mais profundas. Conflitos diminuem, a atenção surge sem esforço porque não há pressão. Essa calma não nasce do nada. Ela é consequência de tudo o que você construiu até aqui. Autocontrole, silêncio, propósito, postura, disciplina, limites e consistência. Quando esses pilares estão alinhados, a calma aparece como resultado. E quando um homem alcança esse estado, ele não precisa correr atrás de atenção. Ele se torna o ponto de referência, a presença que permanece. Agora falta apenas unir tudo isso em uma identidade sólida. Porque entender os princípios é importante, mas viver como esse homem é o que realmente transforma. E é isso que vamos fechar agora. Se você entendeu tudo até aqui, então já percebeu que chamar a atenção das mulheres sem pedir nada em troca não tem nada a ver com técnicas, frases prontas ou jogos emocionais. Tem a ver com identidade, com o tipo de homem que você escolhe ser quando ninguém está observando. O maior erro que muitos homens cometem é tentar aplicar esses princípios como truques isolados. Eles tentam ficar em silêncio, mas continuam ansiosos por dentro. Tentam parecer desapegados, mas ainda dependem do resultado. Tentam manter postura, mas não têm disciplina para sustentar isso no tempo. E quando isso acontece, tudo vira atuação. E atuação sempre cansa. O estoicismo não ensina você a fingir. Ele exige que você construa.
autocontrole para não reagir, silêncio para não implorar, propósito para não se perder, postura para não se diminuir, disciplina para não oscilar, limites para não se trair, consistência para não se contradizer e calma para sustentar tudo isso. Quando esses pilares se alinham, algo muda profundamente. Você deixa de tentar chamar a atenção. Você passa a ser notado. Não porque faz mais, mas porque pede menos. Não porque insiste, mas porque permanece inteiro. A atenção surge como consequência natural de quem você se tornou. Mulheres não se sentem atraídas por homens perfeitos. Elas se sentem atraídas por homens estáveis. Homens que não imploram, não pressionam e não negociam a própria dignidade por migalhas de interesse. Homens que têm eixo, que têm centro, que têm direção. Talvez ao longo da sua vida você tenha tentado caminhos mais fáceis, tentado agradar, tentado explicar demais, tentado se oferecer esperando retorno, e talvez tenha funcionado por um tempo. Mas tudo que nasce da carência termina rápido. O que nasce do caráter permanece. Chamar atenção sem pedir nada em troca é abandonar o comportamento que implora e assumir a postura que sustenta. É parar de viver em função da reação dos outros e começar a viver de acordo com seus próprios princípios. Reflita com honestidade. Se hoje nenhuma mulher te desse atenção, quem você ainda seria? Sua rotina continuaria firme? Seus hábitos seguiriam consistentes? Sua disciplina permaneceria ativa? Essa resposta revela o quanto você já construiu e o quanto ainda precisa construir. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Você precisa se tornar alguém que não negocia quem é. Se este vídeo fez sentido para você, escreva agora nos comentários a palavra-chave: disciplina. Isso não é apenas um comentário, é um compromisso público com a postura que você escolhe assumir daqui para frente. Inscreva-se no canal para continuar desenvolvendo essa mentalidade forte, calma e inabalável. Compartilhe este vídeo com um homem que ainda está tentando agradar quando deveria estar se construindo. Atenção não se pede, atenção se desperta. Assistir ajuda, aplicar transforma. Os livros para isso estão no botão Conferir os produtos, aqui no canto inferior esquerdo da tela e na descrição.